graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. E como é bom, né? Hoje vamos meditar um pouco mais na carta dos Efésios. Estaremos dando continuação àquilo que nós estamos expondo já há alguns dias. E como é bom aprendermos a palavra do Senhor. Nós vimos que nessa frase, ela é extensa, porém nós dividimos elas em 3 partes. E podemos ver a obra do Filho, a obra do Pai e agora a obra do Espírito Santo. Então nós vimos no culto passado que Deus ele havia derramado a sua graça abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria, com toda a prudência. Nós vimos também que foi do prazer do Pai nos revelar aquilo que estava oculto. A sua vontade foi nos mostrar e nos apresentar o Evangelho, nos mostrar e apresentar seu Filho e nos dar conhecimento da sua obra salvadora e do seu plano de salvação. Então nós vimos que foi da vontade do Pai nos revelar tudo aquilo que Ele propusera em Cristo Jesus. Então nós vimos no culto passado que tudo que Deus fez, tudo aquilo que o Filho fez, revela a glória dele, expõe a glória dele. Porém, todas essas coisas juntas não acrescentam glória a Deus, mas nós podemos ver a sua glória em cada obra. Nós podemos ver a sua obra, a sua glória no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça. Nós podemos ver a riqueza da sua graça, a infinita riqueza na graça do seu Filho, na graça de Deus. Porém, essas coisas não acrescentam glórias a Deus. Então nós vimos isso, né? O texto que nós meditamos no culto passado foi exatamente esse, que nos fez entender que na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como na terra, tudo convergiu em Cristo. Então nós vimos que tudo que Ele fez foi para o louvor da sua glória. Então nós louvamos a Deus por essa glória que Ele revelou a nós. Então, amados, nós vimos isso no culto passado, que foi a obra do Filho, a obra redentora do Filho, e nós vimos que Ele nos redimiu, que Ele é o nosso Redentor e a nossa redenção. Então isso para nós, no culto passado, nós louvamos a Deus por isso. E nós entendemos então porque Paulo ele explode em doxologia. Ele louva a Deus, ele louva o Filho. E agora nós vamos dar uma olhada na obra do Espírito Santo. E nós vamos ver também a importância da palavra de Deus. Então hoje nós vamos dar uma meditada em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Amém? Vamos ler o texto. Você que tem a sua Bíblia, abra ela e vamos à leitura do versículo 13 e do versículo 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação ou salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós vimos aqui que tudo que é feito para louvor da glória de Deus, louvor da glória do Filho e louvor da glória do seu Espírito. Então nós vimos que a fim de sermos para o louvor da glória dele, nós os que de antemão esperamos em Cristo, é o finalzinho do versículo 12, e no versículo 13 então ele começa: em quem também vós confiastes. Em quem vós também confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação ou vocação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então aqui é o Espírito Santo. Então Paulo, ao terminar o versículo 12, ele termina com a seguinte citação: os que de antemão esperamos em Cristo. E segue dizendo: em quem também confiastes. Então, para que nós pudéssemos ter uma compreensão um pouco melhor, eu juntei as duas frases, que fica assim: os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós confiastes. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é associar os efésios com o restante daqueles que constituíram nos primeiros frutos. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que tanto aqueles que chegaram primeiro na fé, quanto agora os efésios que estão chegando, eles possuem a mesma fé, o mesmo dom de fé. Eles participam das mesmas bênçãos, eles desfrutam do mesmo benefícios, independente se eles chegaram agora ou chegaram antes. Por isso ele diz: pois ambos confiavam em Cristo. Então, todos os cristãos que confiam em Cristo, eles podem descansar da mesma forma. Porque a fé que os cristãos têm, ao serem alcançados pelo Evangelho, é a mesma. Então aqui há um descanso, tanto para os efésios, que chegaram depois dos primeiros frutos, quanto hoje para nós, que viemos muitos anos depois. Então nós possuímos a mesma fé. Eles de antemão creram no Evangelho, mas nós, assim como eles confiaram no Evangelho, eles confiaram nas promessas, nós também, através do mesmo Espírito que hoje trabalha na igreja. Hoje nós conhecemos então a obra do Espírito Santo. Nós vimos a obra do Pai, nós vimos a obra do Filho e hoje nós vemos também a obra do Espírito Santo. E isso é importante para nós. Seu objetivo, então, de Paulo era demonstrar que ambos tinham a mesma fé, tanto aqueles que foram os primeiros frutos, quanto aqueles que estavam chegando. É a mesma coisa nós. Nós possuímos a mesma fé que aqueles que naquele momento estavam se achegando à fé em Éfeso. Então o apóstolo Paulo agora irá aplicar duas qualificações ao Evangelho. Isso é maravilhoso. Nós vimos que pela pregação do Evangelho foi gerado então fé nos irmãos. Então agora nessa pregação ele vai dizer algo importante para os efésios e para nós também. Ele vai dizer que essas duas qualificações do Evangelho, a palavra da verdade e o Evangelho da vossa vocação, é isso aqui que nós estamos falando, merece toda a nossa atenção essa noite. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que a palavra da verdade, que é o Evangelho, é o meio a qual nós somos chamados a Cristo. Então, como o eleito ele é chamado? Através da pregação do Evangelho, através da pregação da verdade.
Então aqui nós vamos nos deleitar um pouco sobre essa meditação. A palavra da verdade, o Evangelho. Aqui entendemos que o Evangelho não é apenas uma certa verdade, ou mais uma ideia que surgiu, ou mais uma filosofia no mundo, uma filosofia vã. Não, o Evangelho não é nada disso. O Evangelho não é mais uma ideia, o Evangelho não é mais uma filosofia, o Evangelho não é apenas mais uma verdade que surgiu no mundo. Pelo contrário, aqui temos um indicativo que não existe verdade fora do Evangelho. Há apenas uma verdade. Assim como existe apenas um Deus, assim como existe apenas um Evangelho, e assim como existe apenas uma verdade. Pois o Evangelho é a única verdade. Então essas coisas são importantes para nós. Porque o apóstolo Paulo ele está mostrando para nós que os efésios chegaram a crer depois que ouviram a pregação da verdade. Depois que eles ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, depois que eles ouviram sobre as boas novas do Evangelho, depois que eles ouviram falar sobre o que Cristo fez por eles, então eles creram. Então eles foram regenerados. Isso é importante. Então podemos combater com o Evangelho toda dúvida lançada contra a palavra de Deus. Então podemos combater com o Evangelho toda dúvida lançada contra a palavra de Deus, toda dúvida lançada por Satanás e toda dúvida lançada pelos falsos mestres. E podemos também combater todo menosprezo que os homens sentem pelo Evangelho de Cristo. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós meditamos no Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, nós temos então essas armas para este combate. Combater toda a dúvida, combater todo menosprezo, combater todo o desânimo, combatermos então toda a vã filosofia, podemos combater todas as meias verdades. Então veja a importância de nós conhecermos o Evangelho, porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós que depois que eles ouviram a pregação da verdade, é um indicativo para nós, é um indicativo que existe uma verdade absoluta, é um indicativo que existe uma verdade absoluta, e essa verdade é o Evangelho. Existe este Evangelho de Cristo, mas nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus também. Então veja, o Evangelho é a única verdade. O Evangelho é o meio, é a ferramenta que Deus usa para gerar fé. O Evangelho então ele é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja, o apóstolo Paulo, ele mostra para os efésios que ao ouvirem a verdade, eles foram alcançados por essa verdade. Ao ouvirem o Evangelho da vocação deles, o Evangelho de Jesus Cristo, então, após ouvirem a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, ou da vossa vocação. Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. Então veja, qual é o meio que Deus se utiliza, qual é a ferramenta que Deus se utiliza para chamar os pecadores? A pregação do Evangelho. Como as pessoas vão crer? Através da pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso para nós, porque as pessoas,
é como nós falamos, quando as pessoas elas perdem as verdades defendendo apenas uma verdade. Quando as pessoas dizem que já que as pessoas são eleitas, já que as pessoas são predestinadas, não precisamos evangelizar, não precisamos pregar, elas irão vir de qualquer forma. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Veja, quem mais pregou sobre a eleição, quem mais pregou sobre a predestinação foi Paulo. E Paulo, ele entendia que as pessoas iriam vir quando ele pregasse Cristo e este crucificado. Paulo, ele entendia sobre eleição. Paulo, ele entendia sobre predestinação. Mas o que as pessoas fazem é defender uma verdade. E quando eles defendem apenas uma verdade, eles acabam perdendo as outras verdades. O que nós temos é uma corrente de ouro. O que nós temos é uma grande corrente de ouro, de doutrinas bíblicas que não podem ser perdidas. Por isso nós temos que ter uma visão completa do Evangelho. Por isso que nós temos que ter uma visão completa de toda a doutrina. E por isso que nós temos que defender todas as doutrinas com o mesmo ímpeto, com o mesmo amor, com o mesmo fervor. E não podemos perder uma verdade em detrimento de outra verdade. Nós temos que abraçar toda a verdade. Então aqui nós combatemos aqueles que dizem que nós não precisamos evangelizar. Porque aqui é feita uma caricatura de nós que pregamos a eleição, de nós que pregamos a predestinação, nós que pregamos a soberania de Deus. Mas veja, quando as pessoas não conhecem todas as doutrinas, é fácil fazer caricatura de nós. Mas nós conhecemos toda a doutrina, assim como o apóstolo Paulo também conhecia. Então veja que Paulo entendia que Cristo chamaria as pessoas através da pregação do Evangelho. E assim Paulo, ele acaba cumprindo o ide de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas também fica claro que pregar a toda criatura não significa que toda criatura virá. Então veja, amados, nós pregamos o Evangelho a todos, como Paulo. Mas nós sabemos que nem todos virão. Então nós pregamos porque nós confiamos na eficácia da pregação. Então o Evangelho do vosso chamado, somos chamados a ouvir o Evangelho. Pois como as pessoas crerão se não tem quem pregue? É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, do versículo 15. Versículo 14 ao 15. Olha o que diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Então é como lemos em Romanos 10, do versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles em quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós, conhecendo todas as doutrinas, nós defendendo toda a verdade, anunciamos o Evangelho. Pregamos Cristo e este crucificado a todos os homens. Pois sabemos que através da pregação, de anunciar Cristo e este crucificado, esta é a ferramenta que Deus vai usar para gerar vidas, para gerar fé, para trazer o pecador aos pés de Cristo. Isso é conhecer toda a doutrina, isso é conhecer tudo o que Paulo conhecia.
Por isso Paulo ele pregava, ele evangelizava, por isso que Paulo ele ia de cidade em cidade, por isso que Paulo quase foi morto, ele foi apedrejado, ele foi açoitado. Veja, Paulo conhecia bem a eleição, a predestinação, mas ele conhecia também a obra da cruz de Cristo, e ele sabia que não haveria outra forma dos homens se achegarem a ele, senão pelo evangelho da vossa vocação. Então, como nós falamos, o que nós podemos notar é o quê? Que a pregação é um instrumento da fé. E por isso o Espírito Santo torna a pregação eficaz na vida do eleito. As boas novas do Evangelho. Somos chamados após ouvir essas boas novas. Ou seja, ouvir a notícia de que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E isso é importante, pois o Evangelho é sobre aquilo que aconteceu, é sobre aquilo que está feito. Isso é uma notícia. Então ouvimos essa boa notícia, o Evangelho. Ouvimos, na verdade, a doce voz do nosso amado. O que ouvimos, na verdade, é a voz do bom pastor. O que ouvimos, na verdade, quando ouvimos o Evangelho, é o chamado poderoso de Deus da morte para a vida. É isso, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos Cristo, o que nós ouvimos é a doce voz do nosso Senhor Jesus Cristo, é a doce voz do nosso amado, é a doce voz do nosso bom Deus, é o chamado da morte para a vida. Amados, isso é maravilhoso. Como não anunciar o Evangelho? Quando falamos do chamado de Cristo, através do Evangelho, o que nós estamos falando não é de um simples chamado qualquer. Não é quando eu chamo meu filho para almoçar. Não é quando eu falo, Miguel, vem almoçar, e ele grita lá do quarto, já vou, pai, e nunca vem. O chamado de Cristo não é esse, amados. O chamado eficaz não é esse. Esse não é o chamado de Deus. Esse não é o chamado que nós ouvimos através do Evangelho. O chamado de Jesus Cristo não é assim, amados. Quando falamos do chamado de Jesus Cristo, estamos falando do mesmo chamado que chamou Lázaro para fora da sua sepultura. Lázaro estava morto, assim como nós estávamos. É uma chamada assim de que estamos falando, amados, hoje nesta noite, onde Deus manifestou o seu poder. Pois é assim o nosso chamado, pois estávamos mortos em pecados e delitos, envoltos no pecado. Não havia vida em Lázaro, em nós, para irmos até Cristo. Não havia vida em Lázaro para ir até Cristo. Assim como Lázaro. Mas Lázaro, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele recobrou a vida. A morte não pôde retê-lo. A sepultura não pôde retê-lo. Então, quando Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo, mas quando ele ouviu a voz do amado, ele então ressuscitou. Ele então respondeu ao chamado de Cristo. Ele se levantou dentre os mortos. Ele saiu da sepultura. Assim também é conosco. Quando ouvimos o Evangelho, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Mas quando ouvimos que Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, nós somos ressuscitados espiritualmente. O Espírito Santo vem até nós e nos regenera. É por isso que ele vem até nós e nos dá vida. É o que nós iremos ler em Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é o poder de Deus. Esse é o chamado de Cristo, amados, através do Evangelho, da cruz de Cristo e da sua obra. Então o que vemos aqui? Então o que estamos vendo aqui, amados? É a ordem da salvação, a ordem do saluto. É como
acontece. É o que acontece, amados. A ordem da nossa salvação, primeiramente o Espírito Santo vem e nos dá vida. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando nós ouvimos o Evangelho, ele nos dá vida. Isso é nos regenerar, para depois termos fé, depois crermos. Então a ordem da nossa salvação é sermos regenerados, vivificados primeiro. Passamos a ter fé e então nos arrependemos. Como é maravilhoso o que estamos lendo hoje aqui nessa noite, amados. Entendermos que através do Espírito somos vivificados. Através da pregação do Evangelho, somos tocados e vivificados, regenerados, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, porém, o apóstolo parece sujeitar a fé à selagem do Espírito. Se esse é o caso, então a fé precede o ato de selar. Calvino responde: minha resposta é que a ação do Espírito na fé é dupla. Corresponde às duas partes principais das quais a fé consiste. Ela ilumina o intelecto e também confirma o pensamento. O princípio da fé é o conhecimento. Sua consolidação é aquela convicção firme e estável, a qual não admite a oposição da dúvida. Cada caso, como já disse, é obra do Espírito. Não surpreende, pois que Paulo declare que os efésios não só receberam pela fé a verdade do Evangelho, mas também foram confirmados nela mediante o selo do Espírito. Calvino fala isso. Então o que vemos, amados, é que o Espírito Santo ele vem, ilumina o homem, ilumina o intelecto e confirma em nossos corações. Isso é maravilhoso. Fostes selados com o Espírito da promessa. Essa é uma parte importante também para nós nessa noite. Selados com uma impressão indelével. Isso é, que não pode se apagar, não pode ser eliminado totalmente. Como fostes selados. Isso significa que é algo durável, é algo permanente, que não pode ser destruído, é algo que não pode suprir, algo que não pode suprimir, ou fazer desaparecer totalmente. Como fostes selados, é isso que a palavra está dizendo para nós, é algo eterno, é algo que se pode ver. Como fostes selados com a impressão indelével deixada pelo selo de um anel de um rei. O Espírito Santo é uma marca interior da posse de Deus sobre o seu povo, o qual é o penhor da nossa herança. No versículo 14 ele vai dizer: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. O Espírito Santo não é apenas um cumprimento da promessa de Deus habitar em seu povo, de Deus habitar em nós, mas também é uma garantia que Deus lhes dará a sua herança final, amados, como a entrada ou a primeira parcela da sua redenção total. O Espírito Santo é uma garantia, é um antigozo da glória dos tempos que estão por vir. Quando nós olhamos, amados, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é o penhor da nossa redenção, quando nós entendemos que o Espírito Santo veio para habitar em nós, para cumprir a promessa de Cristo, ele não veio apenas para cumprir a promessa que Deus habitaria em nós, mas ele ficou como um penhor. O penhor é uma garantia que o pagamento integral será feito, amados. É um objeto valioso que se dá em segurança de uma dívida. Ou seja,
É um contrato pelo qual um credor recebe um objeto valioso com garantia e segurança de que o acordo será cumprido. O Espírito Santo é outorgado a nós. É dado a nós o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós, para cumprir a promessa que Cristo falou, que Ele voltaria para buscar a sua igreja. A nossa redenção final. É o que nós falamos, Cristo é a nossa redenção e Ele é o nosso Redentor. Somos redimidos da presença do pecado. Somos redimidos do poder do pecado. Somos redimidos da escravidão do pecado. Somos redimidos da culpa do pecado. E em breve seremos redimidos da presença do pecado. É por isso que devemos fixar os nossos olhos no céu, para o grande dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier nos céus com os seus anjos, com poder e grande glória. Pois aí está a nossa redenção, amados. E é através do Espírito Santo que aguardamos isso. É através do Espírito Santo que aguardamos a vinda de Cristo. É através do Espírito Santo que somos preservados até o final. Aqui está o penhor da nossa salvação. Aqui está o penhor, a garantia que aquilo que Deus prometeu Ele irá cumprir, embora Ele não precisasse deixar penhor nenhum, porque a sua palavra é eterna, Ele é fiel. Paulo usa essa metáfora que nós acabamos de falar em relação a uma transição, que são então confirmadas pela entrega de uma garantia. O símbolo de um penhor dura até que ambas as partes tenham cumprido o contrato. E consequentemente ele diz mais adiante, até o dia da redenção, em Efésios 4:30. Isso é para acalmar o nosso coração nessa noite. Nós entendemos a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele começa com a obra do Pai, ele passa pela obra do Filho, e então quando ele chega no Espírito, ele diz que é o penhor da nossa redenção. Amados, isso é maravilhoso para nós. Gera em nós esperança, confiança, paz, descanso, gozo e alegria. Sabermos que o Espírito Santo habita em nós. Sabermos que através do Espírito Santo temos acesso a Ele. Sabermos que Ele deixou o seu Espírito e que em breve voltará para levar consigo a sua igreja, os seus eleitos. Pois aquele que Ele conheceu de antemão, Ele predestinou. Os que predestinou, Ele justificou. E os que justificou, Ele glorificou. Amados, a obra da salvação do começo ao fim é completa. Podemos descansar, podemos glorificar, podemos exaltar a Deus como Paulo fez. É para nós estarmos assim hoje, nesta noite, glorificando a Deus pela sua obra perfeita e completa, desde o plano da execução e da consumação. Essa obra da salvação, amados, para nós é tudo. Nós descansamos nela. Então ele diz para nós: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, mais uma vez, o louvor é dado à glória de Deus, quando Ele remir nós totalmente da presença do mal, do pecado, seremos levados à presença dele. Então nós vemos que Paulo, ele glorifica, ele louva a Deus, ele louva o Espírito Santo, ele louva a Cristo. E tudo que nós vemos é para louvor da glória de Deus. Essa obra perfeita, não podemos ofuscá-la.
Não podemos reduzi-la, não podemos diminuir a glória devida ao nome de Cristo, ao nome de Deus, ao nome do Espírito Santo. Amados, isso é maravilhoso hoje nessa noite. Essa confiança que temos em Deus, que temos em Cristo. Como é maravilhoso podermos descansar totalmente, integralmente nessa obra. Aqueles que Ele elegeu, Ele predestinou, Ele justificou, é uma obra completa. É uma obra, amados, que tem começo, meio e fim. Não é uma obra feita pela metade. Não é uma obra incompleta. Mas é uma obra que manifesta a glória de Deus. E nós louvamos Ele por essa glória. E que essa palavra possa ter repouso no seu coração. Que essa palavra possa entrar, enraizar no seu coração nessa noite. E que você possa, assim como Paulo, olhar para essa obra completa da salvação, desde do seu planejamento, a sua execução e a sua consumação. Paulo aqui é uma frase só. Talvez a maior frase da Bíblia. E tudo isso é uma doxologia, é algo que glorifica a Deus. Que nós possamos glorificá-lo, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos render graças, poder, honra, majestade, glórias a Ele. Para os séculos dos séculos Ele seja exaltado na terra e no céu. Isso é maravilhoso. Que isso seja para nós o descanso das nossas almas. E que hoje nós podemos descansar. Se há alguma dúvida, como nós falamos, se há algum menosprezo, se há algum passo em falso, que Deus Ele possa nessa noite restaurá-los. Por isso, amados, nós glorificamos a Deus por esta mensagem. Vamos orar a Deus e glorificá-lo nessa noite, amém?